Hello, students! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês ouvirem algum barulho, ignorem, a gente está em obra aqui, certo? Então, eu quero que vocês fiquem atentos à correção da atividade, certo? O nosso último assunto é sobre o present continuous, certo? E eu passei algumas questõezinhas para vocês. Nossa primeira questão pedia para a gente organizar as frases, certo? Eu coloquei frases curtas mesmo, para a gente relembrar como é formado o presente contínuo, certo? Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos working and I, ok? Então, a primeira parte da frase sempre vai ser um pronome, no caso you. A segunda parte sempre vai ser o verbo to be, no caso am. E a última parte da frase sempre vai ser um verbo terminado com ing. Então, vai ficar I am working. Ok? Nossa segunda frase aqui da mesma forma. Pronome aqui vai ser she. Verbo to be is. Verbo terminado com ing. Studying. Então, a gente vai ficar fazendo aqui dessa forma. Deixa eu ampliar aqui um pouco mais. I am working, she is studying. Sempre vai ser nesse formato, ok? Independente de terem mais palavras, ou pode ser que tenham frases que sejam um pouco mais longas, certo? Mas sempre vai ser essa ordem. Pronome, que pode ser I, he, she, it, we, you e they, certo? A segunda parte sempre vai ser an, is ou are, e a terceira parte sempre vai ser com um verbo terminado em ing. E aí que vem outras palavras que podem complementar esse verbo. Ok? Próxima. Playing soccer are we, né? Então, vamos lá. Primeira parte, pronome. We. Segunda parte, verbo to be. Pode ser an, is ou are. Nesse caso, are. Terceira parte, um verbo com ing. Então, aqui vai vir a palavra playing. E observem que aqui a gente tem um complemento. Então, soccer, né? Playing soccer. Ele está jogando. Jogando o quê? Futebol. Próxima frase. Pronome. Pronome they. Segunda parte, are. Certo? Que é o verbo to be. E última parte, verbo terminado com ing. Então, they are sleeping. E próxima frase, última, né? Pronome it. Segunda parte, verbo to be is. E última parte, verbo terminado com ing. Raining. It is raining. Certo? Então, fica dessa forma. E a gente vem aqui para a próxima questão. Write the sentences below in the negative and interrogative form. Ok? N negativo e interrogativo. Então, vamos lá. A minha frase é: She is living in Toronto. Quero transformar essa frase numa frase negativa. Primeira palavra, ok. Segunda palavra, ok. Após a segunda palavra, volta a expressão not. She is not living em Toronto. Ela não está morando em Toronto. Quero transformar agora essa frase em uma pergunta. She is living in Toronto. Se minha frase começa com she is, a primeira e a segunda palavra vão mudar de lugar na pergunta. Se é she is, então agora vai ficar is she. Is she living in Toronto? E o ponto de interrogação, né? Porque no caso aqui vai ser uma pergunta, certo? E a mesma coisa eu vou fazer nos próximos exemplos. Vamos lá. They are studying French in Paris, né? Primeira palavra, ok. Segunda palavra, ok. Após a segunda palavra, eu coloco qual forma? Not. They are not. E aí eu continuo. Studying French in Paris. Eles estão estudando francês em Paris. E eu disse que eles não estão estudando francês em Paris. Certo?
E aí, agora, eu vou transformar essa frase aqui em uma pergunta. Se minha pergunta começa com they are, primeira e segunda palavra mudam de lugar. Então, vai ficar are they, e aí eu coloco o restante da frase. Lembrando que é uma pergunta, eu também boto o ponto de interrogação. Are they studying French in Paris? Ok. E aí, próxima frase. It is hot and sunny. Eu vou dizer, e aqui está quente e ensolarado. Eu vou dizer que não está. It is, primeira e segunda palavra normal. E aí eu boto not. It is not hot and sunny. Certo? E aí, aqui, a minha frase ficou negativa, certo? Só porque eu acrescentei o not. Quando é que eu coloco o not? Após a segunda palavra. Pronome normal, verbo to be normal, depois do verbo to be, eu boto not. E agora a gente vem para a nossa pergunta. Como é que vai ficar a nossa pergunta aqui? Eu vou até deixar logo o ponto de interrogação. Se minha frase começa com it is, primeira e segunda palavra muda de lugar. Se é it is, agora vai ficar is it. Ok? Vamos lá, peraí. It is hot and sunny. Ponto de interrogação. Ok? No caso, ó, vai ficar... Esse aqui deu uma travadinha, peraí. Is it hot and sunny? Viu? Fica dessa forma. Se era it is, fica is it. Próximo. He is reading a book. Forma negativa. Primeira palavra ok, segunda palavra ok. Depois da segunda palavra, eu boto a palavra not. E aí eu vou colocar reading a book now. Ele está lendo o livro agora, virou ele não está lendo um livro agora. Certo? E aí, a gente vem agora para a frase interrogativa, que é uma pergunta. He is, vai se transformar em is he. Então, vou colocar is he e o resto da frase. E como é uma pergunta, boto também o ponto de interrogação. Is he reading a book now? Ele está lendo o livro agora? Então, entenderam como que é a formação? Então, basicamente, isso que vai ser pedido na prova, certo? E aí, agora, nós vamos para a última questão, que a gente vai escrever a forma com o ing correta dos verbos abaixo. Ó, já coloquei todos eles aqui em vermelho, a resposta, para a gente lembrar daquelas regrinhas. O verbo do. O verbo do é um verbo que faz parte da regra geral. Sendo assim, eu só coloco ing. Então, do vai se transformar em doing. O verbo keep. O verbo keep também faz parte, né, da regra geral, certo? Ele é um verbo curto, mas ele não tem aquela terminação consoante, vogal, consoante. Tem consoante, vogal, vogal. Então, aqui também coloco só ing. Já o verbo make. Make termina com e. Os verbos terminados em e, eu não posso simplesmente colocar ing dessa forma aqui. O que eu tenho que fazer? Se o verbo termina em e, eu subtraio o e, né? E boto ing. Então, vai ficar making. Próximo verbo, play. O verbo play também é um verbo da regra geral, então eu só coloco ing. Então, fica playing. Já o verbo swim, noto que M é consoante, I é vogal e W é consoante. Se ele é um verbo curto, termina com consoante, vogal, consoante, o que eu tenho que fazer? A última consoante vai dobrar, então, no caso aqui, a última letra é M. Boto outro N e boto ING, swimming.
Verbo get, mesma coisa. T é consoante, E é vogal, G é consoante. Dobra a última consoante, bota ING. Vai ficar getting. E, por último, o verbo take termina com E. Se termina com E, eu tiro a letra E e aí sim acrescento ING, certo? Então, basicamente, vão ser questões desse mesmo jeito na prova. Então, notem como que a gente forma uma frase para vocês desembaralharem frases. Notem como que a gente transforma uma frase afirmativa em negativa, acrescentando note após a segunda palavra, certo? Notem também que a frase interrogativa, a primeira e a segunda palavra mudam de lugar. E lembrem também das regrinhas. Regra geral, acrescento ING. Verbos que terminam com E, tiro E e acrescento ING. Palavras curtas como swim e get, eu sempre vou repetir a última consoante, certo? E acrescentar o ING logo após isso, certo? Então, estudando dessa forma, não tem erro, ok? Espero que vocês estudem com muita calma, com muita paciência, certo? Semana que vem a gente encerra esse ciclo, ok? Boa prova para vocês. Bye, bye.